Olá pessoal, tudo bem? Na nossa aula de hoje a gente veio para dentro do laboratório para mostrar as peças de músculo dos membros superiores. Eu gostaria de chamar a atenção para o fato de que na nossa aula, tanto na videoaula quanto durante as nossas aulas teóricas, né, eu já fui mostrando a vocês o aplicativo em 3D com os músculos contraindo ao vivo, tá? Então, na aula de hoje, o que eu vou mostrar é basicamente a identificação das peças que temos aqui no laboratório, porque vocês não viram, não tiveram a oportunidade de manusear as peças, tá bom? Bem, então, eu vou começar relembrando os músculos dos membros superiores, que eu subdividi a nossa aula em ombro, braço, que é o primeiro momento, depois antebraço, punho e mão, que é dividido em 3 partes, região anterior, lateral e posterior. Então, eu não vou ficar aqui reforçando origem e inserção, é mais uma demonstração mesmo dos músculos, tá? Para não ficar maçante. E outra coisa, quando for possível agrupar essas origens e inserções, como eu faço na aula, eu vou chamar a atenção aqui para que reforce para vocês, tá bom? Além disso, os grupamentos musculares importantes também eu vou chamar a atenção. Mas então vamos lá. Primeiramente, eu tenho aqui um membro superior, tá? Em que eu tenho, talvez não fique tão 100% para mostrar, tá, pessoal? Mas vamos fazer como é possível, tá? Então, aqui eu tenho um membro superior, tá? E eu gostaria de chamar a atenção para o fato de que esse músculo que está aqui na região lateral é o músculo deltoide, tá? Esse músculo que fica dando o volume arredondado aqui do nosso ombro. Então, como ele é uma peça sensível, vocês até viram aqui que na hora de pegar, ele às vezes solta, eu já vou remover o deltoide aqui, ó, para que a gente possa observar os músculos que estão vinculados à escápula, tá? Chamo atenção para o fato de que isso que vocês estão enxergando aqui é a espinha da escápula, que a gente viu na nossa aula de aspectos anatômicos, tá? E acima da espinha da escápula, nós temos o músculo supraespinhal, e abaixo da espinha da escápula, nós temos o músculo infraespinhal. Aqui embaixo, nós temos esse músculo, que é o redondo menor, e esse músculo é o redondo maior. Tá? E aqui na vista anterior da escápula, na face costal, também chamada de fossa subescapular, nós temos esse músculo, que é o músculo subescapular. Tá? Então, músculo subescapular, músculo supraespinhal aqui em cima, músculo infraespinhal, redondo menor e redondo maior. Primeiro ponto importante, os 4 músculos que eu vou mencionar agora, supraespinhal, infraespinhal, subescapular e redondo menor, os 4 juntos formam um grupo importante chamado de músculos do manguito rotador. Eu comentei com vocês que os músculos do manguito rotador, todos eles faziam rotação, exceto um deles. O único músculo do manguito rotador que não faz rotação é o supraespinhal. E outra coisa, que o único músculo do manguito rotador que ele não se insere no que a gente chama de tubérculo maior é o músculo subescapular, tá? Porque o subescapular não tem essa inserção, que é esse daqui, ele não tem essa inserção no tubérculo maior, tá? Todos os outros se inserem no tubérculo maior. Então, tá aí um agrupamento importante e interessante de falar e de se fazer. Bem, dito isso, vamos passar para os músculos do braço, tá? Os músculos do braço, eles são divididos por sua ação da seguinte maneira, né? Os músculos aqui da região anterior do braço fazem flexão. Se atravessam a articulação do ombro, fazem flexão do ombro. Se não atravessam, fazem flexão, mas atravessam a articulação do cotovelo, fazem a flexão de cotovelo. Então, os músculos vão ter ação sobre aquelas articulações sobre as quais eles atravessam. Então, se o músculo estiver atravessando a articulação do ombro na região anterior, ele vai fazer flexão desse ombro, tá? Então, vamos chamar a atenção para quais são esses músculos da região anterior do braço. Primeiramente, esse músculo mais superficial da região anterior do braço é o bíceps braquial. O bíceps braquial tem 2 cabeças. A cabeça longa é a lateral aqui, ó,
que está saindo lá do tubérculo supraglenoidal. Enquanto que a cabeça curta é essa medial, que sai daqui do que a gente chama processo coracoide. E aí eu chamo a atenção para o fato de que internamente, ou medial a essa cabeça curta do bíceps braquial, nós temos um outro músculo aqui, também saindo do processo coracoide, que recebe o nome de coraco braquial, justamente pelo seu ponto de origem, tá? E de origem e de inserção. Bem, além desses músculos, bíceps braquial e coraco braquial, outro músculo que faz flexão, que também está na região anterior do braço, é esse músculo aqui, ó. Abaixo, mais profundamente ao bíceps braquial. O bíceps braquial está aqui na minha mão, na região posterior. Esse músculo aqui abaixo do bíceps braquial é chamado de braquial. O braquial, como vocês estão vendo, ele tem origem aqui na diáfise, tá? Do húmero. Então, ele não atravessa a articulação do ombro, não tem efeito de flexão de ombro, não. Mas ele vai atravessar a articulação do cotovelo. E, portanto, é um músculo que faz flexão, mas a flexão do cotovelo, tá bom? Bem, além desses músculos, nós temos na vista posterior um único músculo aqui, né, da região posterior do braço, que é o chamado tríceps braquial. O tríceps braquial tem esse nome por ter três cabeças de origem, e ele é um músculo que está na região posterior do braço. Então, se ele atravessa o ombro, ele faz extensão de ombro. Se ele atravessar a articulação do cotovelo, ele também faz a extensão do cotovelo, tá? Então, vamos lá. Esse tríceps braquial, tenho só que tomar cuidado para não falar invertido, porque a posição para a câmera fica meio engraçada, né? A região lateral e região medial, perfeito. Então, vamos lá. O tríceps braquial, ele tem essa daqui, que é a chamada cabeça longa do tríceps, tá? Cabeça longa do tríceps é essa, tá? Tá vendo uma cabeça bem pequenininha que tá aqui? Essa daqui, ó, o ombro tá aqui, então essa é a região medial, tá? Então, cabeça longa do tríceps tá aqui e essa daqui é a cabeça medial, tá? Por outro lado, aqui, esta, tá? Próxima da cabeça do húmero aqui, esta é a cabeça lateral do tríceps braquial. Todas as cabeças fazem a mesma ação, tá? De extensão de cotovelo. Porém, a cabeça longa é a única que vai ter diferença aqui, que é a única que vai atravessar a articulação do ombro. Ela também auxilia na extensão do ombro, tá? Bem, dito isso, vamos passar então para os músculos da região anterior do antebraço. Os músculos da região anterior do antebraço, eles são divididos em 4 camadas, tá? A camada anterior, toda ela, tá? Vocês têm que ter um foco muito importante numa estrutura da epífise distal do húmero, que é chamada de epicôndilo medial. Os músculos anteriores do antebraço, em sua maioria, apresentam origem no epicôndilo medial. Dos 8 músculos que eu vou mencionar agora, apenas 2 não têm origem nesse local. Então, vamos lá. Vou tentar posicionar aqui para vocês. Um músculo-chave para vocês identificarem essa camada superficial do antebraço, tá? É esse músculo aqui, ó. Esse músculo, ele é chamado de pronador redondo, tá? Pronador redondo, e a partir dele, a gente vai na sequência do slide. Como eu mencionei com vocês na aula teórica, eu coloquei a sequência dos músculos em forma de sequência de aparecimento mesmo, para facilitar a memorização de vocês. Então, esse seria o pronador redondo. Imediatamente ao lado dele, sempre confiram para onde o músculo está indo, se vocês estiverem com dúvida. Ao lado do pronador redondo está o flexor radial do carpo. Acompanhem o tendão dele indo até a região radial do carpo. Então, pronador redondo, ao lado dele, ao lado do pronador redondo. Deixa eu tentar segurar o contrário, né? Não sei se vai ficar bom, mas vamos lá. Pronador redondo, ao lado dele, flexor radial do carpo. Imediatamente depois, esse terceiro músculo, ele é chamado de palmar longo. Observem ele descendo até a palma da mão, aponeurose palmar e retináculo dos flexores, que é o seu ponto de inserção, né? E aí, por último, nessa primeira camada superficial,
A gente viu esses 3 músculos aqui, pronador redondo, flexor radial do carpo e palmar longo. Aí, observem que existe um outro músculo que vocês têm que tomar cuidado para não confundir, que ele já está mais profundo, ele está na segunda camada. Então, o quarto músculo da camada superficial, primeira camada, é esse aqui, que é chamado de flexor ulnar do carpo. Pessoal, dos 4 músculos, todos têm origem no epicôndilo medial, tá bom? Então agora eu vou remover essa primeira camada para a gente ver um único músculo que fica na segunda camada. Qual músculo vai ser esse? Precisamente esse músculo aqui que eu falei para vocês tomarem cuidado. Esse músculo é o flexor superficial dos dedos, que também tem origem no epicôndilo medial, mas eu vou remover aqui para vocês visualizarem melhor. Só um momento. Encaixar o quebra-cabeça aqui, às vezes demora um pouquinho, gente. Só uma paciênciazinha, tá? Então, aqui, ó, eu removi esses 3 músculos, tá? Aqui que vocês estão vendo. E aí sobrou um único músculo na segunda camada, que é um músculo chamado de flexor superficial dos dedos, tá? Lembrando que o flexor superficial e profundo dos dedos, ele vai fazer flexão do segundo, terceiro, quarto e quinto dedo, tudo ao mesmo tempo. É um único músculo para os 4 dedos, tá? Aí, eu vou remover o flexor superficial dos dedos, que também tem origem no epicôndilo medial, e imediatamente abaixo dele vai ter os músculos da terceira camada, que são apenas 2 músculos. Esses 2 músculos são os seguintes. Imediatamente abaixo do flexor superficial dos dedos, esse músculo é chamado de flexor profundo dos dedos. E o flexor profundo dos dedos é o primeiro músculo aqui dessa camada anterior, dessa porção anterior, que não tem origem no epicôndilo medial, tá? E aí, aqui em direção lateral, lembrando que o primeiro dedo, o polegar, ele é lateral. Então, esse músculo que está aqui na região lateral, tá? Esse músculo, ele é chamado de flexor longo do polegar. Então, na terceira camada, nós temos o flexor profundo dos dedos e o flexor longo do polegar. O flexor longo do polegar fica lateral e o flexor profundo dos dedos fica medial, tá bom? Não esqueçam disso daí. E aí, aqui eu não consigo remover, tá, gente? Para mostrar o músculo da quarta camada, que na verdade vai ser um único músculo chamado pronador quadrado, que é o segundo e último músculo da região anterior, que não tem origem no epicôndilo medial. Então, aqui no fundo, aqui, ó, se eu conseguisse remover aqui os tendões, tá vendo que ele tá fixo, né? Se eu conseguisse remover esses tendões, eu enxergaria aqui um músculo em forma de um quadrado aqui mesmo, chamado pronador quadrado, que eu consegui enxergar só um pedacinho dele aqui, ó, tá? Mas não é uma visualização 100%, mas a gente viu esse músculo isolado no nosso aplicativo em 3D, tá? Então, esse seria o pronador quadrado. Então, recapitulando essa região anterior, dos 8 músculos, todos têm origem no epicôndilo medial, com exceção do flexor profundo dos dedos, que é um músculo da terceira camada, e do pronador quadrado, que é o quarto e único músculo que é o oitavo e último músculo e o único da quarta camada, tá bom? Pessoal, eu não vou recompor, porque à medida que a gente vai retirando a peça, ela fica mais segura, né? Porque não tem partes que vão se soltar, tá bom? Eu tenho medo de soltar e estragar a peça aqui, então, vocês sabem como eu sou chata com isso, eu vou tentar manter a peça aqui, tá? Mas vou mostrar para vocês agora os músculos da região lateral, tá? Do antebraço. Ressalto que os músculos da região lateral do antebraço, assim como os músculos da região posterior do antebraço, eles apresentam um ponto muito importante de origem, que é o epicôndilo lateral. Então, os músculos do epicôndilo medial são flexores anteriores, e os músculos com origem no epicôndilo lateral são os músculos laterais e posteriores, que são músculos extensores em sua maioria, tá? Bem, então vamos ver agora os 4 músculos da camada lateral, que são músculos que têm 3 deles origem no epicôndilo lateral. Então vamos lá. O músculo chave para a gente identificar essa sequência é esse aqui, ó, tá? Ele é visto na região, na porção anterior. Eu até vou, um momento, eu vou reconstruí-lo aqui, tá? Só para mostrar isso para vocês, isso é até bem importante, porque às vezes vocês podem
se confundir, tá? Entre pronador redondo, que é o músculo-chave aí para a gente encontrar o ponto de início dos flexores, né? Dos músculos anteriores. Então, aqui está uma região anterior do antebraço. Esse primeiro músculo é o pronador redondo. E esse músculo aqui, ó, é o braquiorradial. A gente consegue visualizá-lo muito bem na vista anterior, que é essa que vocês estão vendo, que é esse músculo que eu estou com os dedos aqui. Porém, ele é um músculo, ó, da região lateral do antebraço, tá vendo? Músculo lateral. Esse aqui é o pronador redondo, tá? Eu vou mantê-lo assim, dessa forma. Vamos ver se a gente consegue manter a peça intacta, né? Inteira, quer dizer, sem se soltar nada. Vamos lá. Então, o primeiro músculo, esse é o chamado braquiorradial. Em sequência, nós temos um músculo chamado extensor radial longo do carpo e depois um músculo chamado extensor radial curto do carpo. Esses três músculos são da região lateral. Na região lateral, descreve-se como tendo uma única camada, mas na verdade, o quarto músculo da região lateral ele está abaixo deles, então tem duas camadas. Vou remover aqui, ó, esses três que a gente acabou de falar. Braquiorradial, extensor radial longo e extensor radial curto do carpo. Removi os três. Por baixo deles tem um músculo aqui enrolado, abraçando, tá? O osso do antebraço, que na verdade é um músculo supinador, tá? Então, esse é o músculo supinador. Ressaltando uma coisa importante, ao meu ponto de vista, que eu estou tentando facilitar para vocês essa memorização de pontos de origem e inserção aí, tá? Desses quatro músculos que eu acabei de mencionar para vocês, o braquiorradial é o único músculo que não tem origem no epicôndilo lateral. Já extensor radial longo do carpo, extensor radial curto do carpo e por baixo dos três, o supinador, todos apresentam origem no epicôndilo lateral, tá? Então, como eu disse, o epicôndilo lateral é um ponto bem importante para essa camada posterior e lateral do antebraço aqui. Dito isso, vamos agora passar para a terceira e última camada dos músculos do antebraço. Terceira e última região, não é camada não, falei errado, tá? Terceira e última região. A gente viu a região anterior, que tem o epicôndilo medial como ponto importante. A gente viu a região lateral, que tem o epicôndilo lateral como um ponto importante de origem. E agora nós vamos ver a região posterior, que também é subdividida em duas camadas, das quais os 8 músculos que nós vamos ver, 4 têm origem no epicôndilo lateral e 4 não têm, mas já dá para dar uma facilitada. Ou seja, 6 dos 8 músculos anteriores têm origem no epicôndilo medial, exceto pronador quadrado e flexor profundo dos dedos. E dos 8 músculos do antebraço da região posterior, 4 têm origem no epicôndilo lateral. Quais são eles? Os 4 da camada superficial. Vamos lá. Então, eu disse aqui, né? Braquiorradial, extensor radial longo e curto do carpo. Então, nós temos que marcar que a partir daqui desse vão, o próximo músculo, esse, observem, ele é um ventre muscular se distribuindo para segundo, terceiro, quarto e quinto dedo. Esse músculo, ele é chamado de extensor dos dedos ou extensor comum dos dedos, tanto faz o nome, ou extensor comum ou extensor dos dedos apenas, tá? Então, extensor comum dos dedos. Imediatamente ao lado dele, observem que tem um músculo fininho aqui, ó. Vamos acompanhar para onde ele vai. Ó, ele está indo para o quinto dedo. Esse músculo, bem fininho, ele é chamado de, ao lado aí, né, que na verdade é medial, tá? Porque aqui é primeiro dedo, então região lateral, e aqui é una, tá? Região medial aqui. Então, o extensor comum dos dedos está aqui e caminhando para o medial, esse próximo músculo fininho aí é o chamado extensor do quinto dedo ou extensor do dedo mínimo, tá? Imediatamente medial a ele, o próximo músculo, vamos acompanhar para onde ele vai? Para a região unar do carpo. Então, esse próximo músculo é chamado de extensor unar do carpo. Então, na camada superficial da região posterior, na primeira camada, nós temos extensor comum dos dedos, extensor do dedo mínimo
extensor ulnar do carpo. E aí, não é tão bem visualizado aqui, tá, gente? Mas esse músculo que está aqui na região posterior do cotovelo, é o quarto músculo dessa camada posterior superficial, ele é chamado de ancônio, tá? Então, extensor comum dos dedos, extensor do dedo mínimo, extensor ulnar do carpo e ancônio, os quatro músculos apresentam origem lá no epicôndilo lateral. Os músculos da segunda camada, nenhum deles que eu vou mencionar agora tem origem no epicôndilo lateral. Mas cabe ressaltar uma coisa importante aqui para a nossa peça. A gente não consegue remover os músculos superficiais para a gente enxergar as camadas profundas, tá? Então, eu vou ter que mostrar para vocês conforme a gente vê aqui na peça. Mas eu lembro que no slide da aula teórica eu mostrei o músculo isolado, assim como na utilização do nosso aplicativo. Vocês viram não apenas o músculo isolado, como viram eles contraindo ao vivo, fazendo seus movimentos ao vivo. Então, os músculos da segunda camada são 4 e nenhum deles vai apresentar, então, origem lá no epicôndilo lateral. Quais são eles? Aqui, tá vendo que parece uma pulseirinha aqui na região lateral, primeiro dedo, né? Então, esse músculo de cima é chamado de... Deixa eu chegar para cima, assim fica melhor, tá? Ó. Esse músculo aqui de cima, ele é chamado de abdutor longo do polegar. E esse aqui de baixo é chamado de abdutor curto do polegar. Chama atenção para o fato de que aqui vocês estão enxergando um tendão indo também para o polegar, que é o extensor longo do polegar. Então, nessa peça aqui, a gente está enxergando abdutor longo e extensor curto, o ventre muscular. Mas do extensor longo do polegar, a gente só está enxergando o tendão, tá? E por último, nessa camada também, existe esse músculo aqui, ó, que a gente não enxerga o músculo, só o tendão, esse tendão que vem para o segundo dedo, que é chamado de extensor do segundo dedo ou dedo indicador. Pessoal, desses 4 músculos da segunda camada da região posterior, que nenhum deles tem origem no epicôndilo lateral, eu vou ressaltar aqui 3 para vocês novamente. Abdutor longo do polegar, vamos acompanhar o tendão dele? Ó, vindo para o polegar. Extensor curto do polegar, vamos acompanhar o tendão dele? Vindo aqui. E vamos acompanhar o tendão do próximo e último músculo, que é esse daqui que eu quero falar, que é esse aqui, que é o extensor longo do polegar. Vamos acompanhar também o tendão dele, ó. É esse aqui. Lembra que eu mencionei em aula teórica com vocês que existe uma região triangular aqui na região do dorso lateral da mão. Vou mostrar para vocês na minha própria mão agora, tá? Essa região triangular aqui, meu Deus, espera aí que eu vou encontrar a melhor luz. Achei aqui. Essa região triangular. Ai, gente, que difícil, né? Aqui, ó. Essa região aqui, triangular, tá? Não sei se vocês estão conseguindo enxergar tão bem, mas para mim tá bem nítido, tá? Essa região triangular aqui, ela é esta região triangular aqui, tá? E essa região, formada pelo tendão do abdutor longo do polegar, extensor curto e extensor longo do polegar, essa região triangular é chamada de tabaqueira anatômica. E foi sobre ela que eu comentei que existe uma tendinite importante. Então, aqui no membro superior, eu estou ressaltando 2 grupos musculares. Lá em cima, no membro superior, no ombro, a gente falou sobre supraespinhal, infraespinhal subescapular e sobre o redondo menor, que formam juntos os músculos do manguito rotador, que tem lesões frequentes. E aqui no punho, tá, a gente tem a região da tabaqueira anatômica, que é essa região triangular aqui, ó. Estou melhor assim agora, ó. Deixa eu ver agora só mudando a luz. Não, aqui ficou melhor, parece. Então, essa região aqui, triangular, ela é chamada de tabaqueira anatômica e ela é formada por 3 tendões. Abdutor longo do polegar e extensores longo e curto do polegar. Essa região tem uma importância
clínica, né? Que é o seguinte, eu comentei com vocês que se a gente fizer esse movimento de abraçar aqui o polegar, que é um movimento onde nós estamos fazendo o oposto de abdução, que é a adução, e o oposto de extensão, que é flexão de polegar. Então, eu estou fazendo flexão de polegar e adução e abraçando com os meus outros dedos. Quando eu faço esse movimento, tá? Quando eu produzir um desvio ulnar, ulna e rádio. Quando eu produzo um desvio ulnar, eu sinto um desconforto na região da tabaqueira anatômica. E esse desconforto, ele é natural. Porém, existem pessoas que têm um tipo de tendinite chamado tendinite de Quervain, ou de Quervain, escreve com A e N no final, tendinite de Quervain, em que a pessoa tem a inflamação dos tendões da tabaqueira anatômica. Então, quando o médico vai fazer o teste para saber se ela está com tendinite de Quervain, só o fato dela fazer esse movimento já torna muito dolorosa a região da tabaqueira anatômica. E às vezes, ao solicitar que ela faça o desvio ulnar, ela já sente uma dor muito intensa, tá? Resultado positivo, tendões inflamados. E é por esse motivo que eu ressalto aqui esses grupamentos musculares, tá bom? Pessoal, então a gente encerra essa parte prática de demonstrar os músculos dos membros superiores e aí, no próximo momento, a gente volta para mostrar os músculos dos membros inferiores. Até mais. Fiquem com Deus.